Meu Deus, que dia é esse? Que dias são esses? Acende uma luzinha de trás, por favor. Não estou chegando ninguém. Ah, melhorou. Obrigado. Pessoal que está aí fora, vamos entrando. Vamos dar início então a essa outra parte da tarde. Vamos para a nossa quinta sessão. Se eu não estou errado, se preparem, porque nós vamos agora acionar voo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu vou pedir para você agradecer a Deus, agradecer ao Senhor pelo que Ele já fez nesses dias, agradecer ao Espírito Santo pelo que Ele já ministrou na sua vida. Hoje é um dia de encontro com Deus, encontro com o céu. O céu se manifesta na terra. Temos experimentado curas, direções, temos sido visitados pelo Senhor. Isso é maravilhoso demais. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade de podermos aqui na terra já experimentar de parte daquilo que viveremos no céu. Muito obrigado pela tua doce e preciosa presença que nos toca e nos fala de formas tão maravilhosas, especiais, que marcam a nossa vida, a nossa história e nos apontam para o futuro e toda a eternidade. Muito obrigado, Senhor. Estamos aqui com os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor quer continuar a fazer, porque na tua presença, Deus, esses rios de águas vivas são infinitos, são intensos, são constantes. Estamos aqui abertos para aquilo que o Senhor quer falar agora, agradecidos por aquilo que o Senhor já fez e na expectativa daquilo que o Senhor continua fazendo e vai fazer. Por isso, declaramos que esse lugar continua pertencendo ao Senhor e que os nossos corações são lugares da tua habitação. Vem, fala, Senhor, continua. Queremos te adorar nesse momento, queremos exaltar o teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus. Temos experimentado mais de ti e queremos mais, em nome de Jesus. Quem quer mais aí? Eu acho que a pessoa não tomou café. Quem tomou café aí? Ah, então dá para ser mais forte. Quem quer mais de Deus aí? Aleluia! Então faz o seguinte, no 3, vamos abalar o céu. Então, em nome de Jesus, todo cansaço, todo sono, toda fome, ou qualquer outra coisa atrapalhando, nós mandamos embora em nome de Jesus. E na hora que a gente der o grito de júbilo, vitória e grito de guerra, os céus vão se abrir de uma forma sobrenatural. Então é no 3, 1, 2, 3, aleluia! Vamos adorar o Senhor. Mostra teu braço forte.
Somos pó, clamamos, aviva-nos, aviva-nos.
Senhor venha. Eu não vou descansar Até que o Senhor venha. eu vou gastar Diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. forte que tudo é. Poderoso este nome é, o nome de Jesus. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.
Não há outro nome como o nome do nosso Deus. Ele é poderoso, Ele é soberano, e o nome dEle está acima de todo nome. Acima de toda enfermidade está o nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Aleluia. Como preciosa
A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus, e Ele está aqui. A presença tem um nome, a presença é um homem, Jesus, o nome mais lindo, o nome mais belo, desejado da nossa alma, o nome sobre todo nome, é o teu Jesus, amamos, amigo, te amamos, te amamos, te diga pra ele aquilo que está no seu coração, aquilo que você anseia. Nós queremos mais, lindo, lindo, lindo noivo, nós da sua doce presença. Tudo pode faltar menos a tua presença. Tudo pode faltar menos a tua presença, Senhor. Muito mais do que propósitos, muito mais do que poder, muito mais do que dons, muito mais até mesmo do que a própria fé. O que não pode faltar é a tua presença. Alinha os nossos corações, Senhor, ao teu coração. Nos leva para esse lugar, Senhor. É o lugar onde nós queremos estar. Vem, Espírito Santo. Mais a tua presença, Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos, continuar atraindo essa presença no seu coração. Mais essa presença.
que vamos adorar o Senhor, vamos continuar adorando o Senhor, só que vai ser diferente. Quantas pessoas aqui receberam uma cura de Deus nesses 2 dias? Sexta, quinta, sexta e hoje. Quem recebeu algum tipo de cura da parte de Deus? Levanta a mão, faz assim. Eita glória, olha aí gente, olha aí ao redor. Olha aí ao redor. Meu Deus. Eu fiquei sabendo de vários testemunhos. Vamos fazer assim, ó, vamos continuar adorando o Senhor? Você foi curado de quê? Aí você pode falar assim, a coluna, dor no ombro. Eu fiquei sabendo de algumas curas. Dor na mão. Sei lá de que você foi curado, aquilo que você foi curado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apontar para o lado, eu vou pedir para que as pessoas falem, tá? Pode falar aleatoriamente. Só vou apontar para um lado, por exemplo, para cá. Tem alguém que foi curado de alguma coisa aqui, nesses dias aqui desse lado? Só fala alto, vai lá, fala. Dor nas costas, na mão, quem mais? Hã? Epilepsia, meu Deus! Salve de palmas para Jesus. Dor na mão, dor no corpo, epilepsia. Aqui no meio, levanta a mão aí. Fala alto, mano. Meu Deus, o que mais? Ombro, meu Deus, é o grupo do ombro. Cadê? Joelho, já desceu um pouquinho. Quem mais? Tem alguém? Meu Deus, aqui foi o galera do ombro. Qual foi? Coração. Meu Deus, uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. E aqui, vamos lá. Vai. Joelho. Repassa para mim, por favor. Alguém fala, faz o telefone sem fio. Pressão alta, foi embora, a pressão normalizou. O que mais? Tem mais gente que levantou a mão aqui. Manda a vergonha embora, em nome de Jesus. Mais alguém foi curado aqui? Tá, vai. Ansiedade, cura inteira, que bênção. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, glória a Deus. Do lado de cá, quem recebeu cura da parte de Deus? Alguém? Levanta a mão. Dor na mandíbula esquerda, foi embora? Glória a Deus, em nome de Jesus. Mais alguém? Faz o telefone sem fio para mim aí, que eu tô do lado da caixa. Fala aí, gente. Cura interior, glória a Deus. Henrique. Cura interior, meu Deus, amém, glória a Deus. O Senhor é bom demais. Onde o céu toca a terra, é isso aí, muito mais que acontece. Em nome de Jesus. Quem aqui recebeu direção específica de uma palavra? Eu fiquei sabendo de uma agora, que através da arte profética, Deus estava falando com uma pessoa, foi mais ou menos assim. A pessoa me contou ali agora, o pessoal de Florianópolis. Qualquer coisa me corrija aí se eu falar errado. Deus já tinha falado com essa pessoa através de um desenho lá, de uma árvore, eu não lembro que árvore que era. E chegou aqui no desenho profético, entregaram para ela aquela mesma árvore, igualzinha, né? E Deus confirmando algumas direções, algumas coisas. Deus vai falando de várias formas. Deus vai sinalizando, né? Então eu quero saber aqui, quem recebeu uma palavra de Deus, uma direção, uma confirmação, algo que percebeu claramente que era Deus falando com você nesse tempo. Daqui, levanta a mão. Você levanta a mão daqui. 1, 2, 3, 4, aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aqui. 17, 18, 19, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui. 9, 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 41, 2, 3, 4. Vamos dar salva de palmas para Jesus, meu Deus. Que coisa boa. Bom demais, o Senhor é bom demais. Olha, isso continua em nome de Jesus. Você pode sentar, fica à vontade, chamar o pastor, por favor. Então, tudo certo. Obrigado, galera. Vai ter aí? Show. Quem conhece o pastor Kleber aí?
Vamos orar por ele? Vamos orar? Levante sua mão direita. Amado Deus e Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor já tem feito nesses dias. E nós queremos aqui, neste momento, abrir nossos corações para aquilo que o Senhor continuará fazendo. Obrigado porque o Senhor já usou a vida do pastor Kleber de uma forma tão maravilhosa. E sabemos que o Senhor vai continuar usando nessa parte da tarde, em nome de Jesus. Muito obrigado. E juntos dizemos? Obrigado, pastor. Deixa eu ajeitar aqui. O negócio ficou mais baixo. Tem problema? Está baixo assim? Ou quer que suba um pouquinho? Tá bom? Aleluia, glória a Deus. Que Deus dê força para vocês que estão nessa maratona. Queridos, eu estou maravilhado de estar aqui nesse ambiente. Tem um perfume da presença. A coisa mais especial de Deus é Ele mesmo. Nós sabemos que Ele faz, e que Ele faz a gente fica maravilhado, mas o que Ele é nos deixa muito mais ainda. E Ele está nesse local e há uma visitação constante do Senhor. Tem algo de Deus que o Senhor fala que toda essa conferência vai ser depositada sobre a sua vida. Amém, queridos? Na hora da adoração, eu vi um anjo enorme aqui de guerra. Mas tinha um anjo aqui do lado direito, que ele ministrava junto com a adoração. E o Senhor, Ele vai levar vocês num nível de conquista. Um livro de conquista muito grande, essa igreja vai entrar. O Senhor tem trazido muito forte no meu espírito que vocês vão expandir para levar aquilo que vocês estão recebendo. Está sendo um tempo de lançar fundamentos para um tempo de conquista muito grande nessa cidade, nessa região, no nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem trouxe a palavra do Senhor, eu quero que você abra. A nossa equipe da mídia nos ajudou tanto ontem. Isaías 53. Obrigado. Enquanto o pessoal está nos servindo aqui na mesa, eu quero só compartilhar algumas coisas com vocês. Deus, Ele me chamou para o ministério desde 91, desde 94, estou tempo integral. E experimentando, apaixonado pela presença, como vocês. Mas teve um momento onde eu fui visitado pela unção do Senhor e coisas, milagres e curas começaram a acontecer. Eu já vi coisas tremendas, Deus fazendo. Câncer pulando para fora, paralítico andando, gente com olho branco voltando a enxergar, ouvidos voltando a ouvir, ossos sendo criados. O Senhor já fez coisas incríveis, mas eu sei de algo. Por mais que eu experimento isso todo culto, toda semana, eu sei que nós estamos num processo. Eu recebi uma impartição do Randy Clark, mas eu sei que a unção, ela deve ser perseguida. 3 coisas que eu quero falar para vocês. Para os apaixonados pela presença. Os apaixonados pelo sobrenatural. O livro de Atos e os Evangelhos, 50% são registros sobrenaturais. Então não dá para a gente ser uma igreja teórica. Não dá para a gente ser uma igreja só que tenha conhecimento. Nós temos que ter demonstração desse reino. Amém, queridos? E eu quero falar que a unção, ela deve ser perseguida. Você tem que ser recebida e perseguida. Porque Deus, Ele tem novos enchimentos, novos batismos, novas visitações. Sempre tem mais dos céus para nós. Segunda coisa que eu quero falar, além de perseguir a unção, nós temos que deixar a mente ser expandida com revelação, com profundidade, conhecimento bíblico. As revelações de Deus, elas vão gerar dentro de nós uma segurança na nossa fé, onde você vai se mover numa autoridade no tapete da paz. Quando a tua fé é expandida, você não faz força para fazer as obras de Deus. E a terceira coisa, queridos, que eu falo é o serviço constante e ousado no fluxo do Espírito Santo. É isso que vocês estão fazendo aqui, um serviço debaixo dessa dependência, aprendendo a entrar no fluxo do Espírito Santo e soltar. Mais do que trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. E se mover nesse local de apenas assistir Ele fazer, e se alegrar, e ser um cooperador.
E amados, eu entendo que quando eu recebi a transferência de unção, aquilo entrou dentro de mim e eu fui adquirir os materiais do Randy Clark. Eu tenho 39 livros dele e eu fui ler as escrituras porque eu quis entrar em algo mais. Eu quero falar para vocês que algumas coisas mexeram com a minha estrutura. Eu era já, sabe, um pastor, eu era já pentecostal, mas Deus ele tem falado para mim, filho, eu tenho mais profundidade. E eu quero falar para vocês alguns códigos, algumas chaves que abriram a minha mente para entrar nesse lugar. Aquilo que mexeu comigo, que eu tenho ensinado, eu quero compartilhar aqui com vocês nessa tarde. Amém? Isaías 53, quem puder abrir, 4 e 5. Sei que a equipe da mídia aí tem feito um papel lindo. Puder nos ajudar agora, em nome de Jesus. Aleluia. Isaías 53, 4 e 5. A palavra do Senhor diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A palavra fala, querido, que isso ele traz um fundamento. Um fundamento que certamente, sem sombra de dúvida, Deus, Ele levou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças lá na cruz com o Senhor Jesus. Pelas suas pisaduras já fomos sarados. Nós temos que crer naquilo que a palavra diz. E eu, quando recebi a impartição, e eu falei, Deus, eu quero conhecer mais, e eu comecei a ler livros, e comecei a mergulhar nos evangelhos para procurar encontrar os códigos que iam confirmar aquilo que a palavra de Deus estava ministrando na minha vida. E eu comecei pelo livro de Mateus e a procurar revelações de o que Jesus fez com os enfermos, como Ele lidou com as enfermidades. E lendo todo o livro de Mateus, eu percebi que houve algumas repetições, alguns códigos que se repetiam. Amado, o livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus, para provar que Jesus era o rei, que era o filho de Davi, que era o Messias. Então o livro de Mateus não só dá abertura à revelação de Jesus Cristo, mas ele também traz o fundamento do reino. É o livro que vai falar sobre o rei, apresenta o rei e apresenta o reino. E tem 8 menções no livro de Mateus, eu comecei a encontrar 8 menções no livro de Mateus, que Jesus curou as multidões a todos. O 8 na Bíblia é o número da aliança. E nós vemos que Deus ele tem uma aliança. Ele tem uma aliança com essa promessa, com essa herança que se chama cura divina. E eu quero trazer, eu sei que isso, queridos, não é mais importante do que a presença. Mas a igreja precisa se mover na sua herança. Você tem que crer na herança. A tua mente tem que ser expandida para você entrar nesse lugar. Porque isso não é para algumas pessoas seletas. Isso é para toda a igreja. Se você fez a sua inscrição e está nessa conferência, eu quero falar para você, não tem mais jeito. Fala para o teu irmão assim, não tem mais jeito. Fala para ele agora, você é o ministro do sobrenatural. Não tem mais jeito, você entrou agora, você é o ministro do sobrenatural. Todos que estão aqui. E eu quero, ler com vocês essas menções para a gente poder entender o coração de Deus no Evangelho. Mateus 4, 23 a 24. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidas de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Toda a enfermidade, todos foram curados. No coletivo, nas multidões, ele começa o seu ministério curando a todos. Mateus capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus 8, 16 fala assim: chegada a tarde,
Trouxeram-lhe então muitos endemoniados, e ele meramente com a sua palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Amados, nós vemos que aquilo que foi profetizado se cumpriu. A cura é um fundamento dado na expiação, na obra do Calvário. A cura já foi feita, pelas pisaduras já fomos. Está no passado, já fomos sarados. Já aconteceu. Jesus já tomou e já levou as enfermidades. Isso tem que entrar no meu espírito, tem que entrar no teu espírito, que Ele já fez, Ele já curou. Isso já foi dado, isso é uma herança. As enfermidades e doenças se tornaram ilegais por causa da obra legal da cruz do Calvário. Eu vou repetir. As enfermidades e doenças se tornaram ilegais por causa de uma legalidade que foi a obra da cruz do Calvário. Isso tem que entrar no teu espírito hoje. Mateus 9:35, queridos, e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo as multidões, compadeceu-se delas. Jesus, ele curou toda sorte de doenças e enfermidades das multidões, movido por compaixão. A cura é uma expressão de amor. Ninguém merece. Os méritos são de Deus. Ninguém merece nada de bom. Os méritos são obra da cruz e a graça, a superabundante graça derramada sobre nós. Porque às vezes a gente fala, Senhor, eu não mereço. Não, você não merece mesmo. Fulano não merece. Você vai ver pessoas sendo agraciadas que não merecem. Você vai ver pessoas ruins recebendo que não merecem. Pessoas boas também. Porque não tem nada a ver com você. Tem a ver com a graça e com os méritos da cruz. E o Senhor, Ele fala que Ele se movia de compaixão. Se você quer ser um agente do céu, quer cooperar com Deus, ame profundamente as vidas. O Senhor me deu uma revelação esses dias atrás, falou assim, filho, coisa mais importante que você tem que fazer é amar as pessoas. Porque se elas não forem, contempladas com aquilo que elas esperam, pelo menos elas terão as minhas marcas, as marcas do meu amor. Queridos, eu entrei nesse local, um local de pessoas amáveis, uma igreja maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão viver coisas incríveis, vocês estão crescendo nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 12, versículo 15, a quarta menção de Mateus, do Evangelho. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram, e ele a todos ele curou. Muitos, multidões o seguiam, e a todos, não foi muitos, não foi alguns, não foi aqueles que Deus escolheu, foi a todos. Escute com o teu espírito, foi a todos. Jesus curou a todos, Ele curou todos. Mas pastor, Ele era Deus, Ele veio ser o homem perfeito, dependendo do Espírito Santo, para ser um modelo para mim e para você. Ele não veio executar nada, Ele despojou da sua glória para trazer para nós o que é ser um homem na dependência de Deus. Então o que Ele fez, Ele falou que nós também faríamos. Por isso, não veja, Jesus, não, Jesus foi o modelo para mim e para você. E Ele curou a todos. Eu sei que tem muitas perguntas, eu vou responder no decorrer da mensagem. Mateus 14:14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Curou os seus enfermos. De novo, movido de compaixão, de amor. Amados, ele começou ministrando um por um, daí depois, aquela mulher do fluxo de sangue, ela criou ali uma nova maneira, ela liberou uma fé, uma atmosfera, para reproduzir agora um novo modelo. Porque antes ele parava e ministrava um por um.
Ele despedia as multidões um por um, olhava nos olhos um por um, mas chegou um momento, limitado pelo tempo, pelo espaço, ele precisava fazer mais curas, e daí aconteceu que aquela mulher, ela abriu uma precedência, uma jurisprudência, e ela falou: só tocar nele, a gente já é curado. Aí as pessoas começaram só a tocar nele, porque ele estava limitado, ele não podia atender a todos, mas mesmo assim, todas as multidões que vinham a ele curava a todos. A base da fé é ordenar a enfermidade e chamar a existência a cura. Ordene e creia naquilo que já foi feito. Ordena e creia naquilo que já foi feito. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Você não vai ver nenhuma menção na Bíblia Jesus pedindo para o Pai para curar ninguém. Você não vai ver nenhuma menção dos apóstolos pedindo para Jesus curar ninguém. Você vai ver ele se movendo, ministrando, dando palavras de comando. Por quê? Porque eles tinham convicção que a cura já é uma herança. E se é uma herança, a gente não fica na incerteza o que vai acontecer. Por exemplo, se você sabe que a cura é uma herança, e se você é filho, você acessa a herança. Se você entende que a cura é para todos, e você entende que a cura é um projeto de Deus, você não vai pedir para Deus, você já tem a herança, e você é alguém que ministra a herança. Os apóstolos, eles ministravam assim: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Pelas mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falava: eu quero ir até vocês para dar dons espirituais. Curai os enfermos, de graça recebeste, de graça dai. Eu quero falar que você é um ministro da herança. Vocês que vieram desse treinamento, vocês são ministros da herança. Amados, Mateus 14, 34 a 36, vai falar dessa jurisprudência, dessa abertura que aquela mulher fez e que agora as multidões faziam. Mateus 14, 34 fala: então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, reconhecendo-lhe os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Todos os que tocaram ficaram sãos. Presta atenção, queridos. Todos que procuraram Jesus ficaram sãos. Todos que o tocaram. A gente pergunta: é a vontade de Deus curar? A vontade de Deus foi revelada em Jesus, amém? Hebreus 1, 3 fala que ele é a expressão exata da imagem de Deus, a revelação exata da vontade de Deus. E todos que vieram a Jesus, nenhum foi embora doente. Todos que vieram, todos que vieram. E a gente, quando lê esse todos que vieram a Jesus, a gente fica pensando: pastor, quem que é esse todos? Como que esses todos estavam enfermos? Todos, queridos, todos. Aqueles que provocaram as próprias enfermidades, porque também estavam enfermos. Tem pessoas que ficam enfermas porque ela provoca a sua própria enfermidade. Outros são enfermos porque é uma genética, nasceram com aquela deficiência. Outros ficam enfermos porque é um acidente. Outros ficam enfermos porque o corpo entra num processo de envelhecimento e começa a ficar enfermo. A enfermidade, ela pode vir, sabe, por ataques demoníacos. Pode ser problemas espirituais, pode ser envolvimento com o ocultismo, a pessoa fica enferma. Pode ser traumas. Mas fala que todos, os bons e os ruins, de todo tipo de ordem, todo tipo de doença, de enfermidade, todos que vinham para ele eram curados. Isso tem que entrar no teu espírito, querido. Eu li, sabe, não sei quantas vezes esses textos de Mateus, até isso entrar dentro de mim. Que todos, e não eram todos que tinham fé. Eu vejo, Lázaro não tinha fé. Aquele pai que procurou Jesus, que o filho era epilético, endemoniado, falou: ajuda a minha incredulidade. Aquele outro, que foi os 4 que tinham fé, aquele paralítico que não tinha fé. Então, quem tem que ter fé é você. Fala para o teu irmão assim: quem tem que ter fé é você, meu irmão. Não fica falando assim: o outro não vai ser curado porque não tem fé. Não, a fé ajuda.
Mas se você tiver fé, a tua fé já resolve para quem não tem fé. Porque Jesus, Ele vai se manifestar através de você. Tem um texto, amados, que eu amo, não precisa abrir esse texto não, mas é um texto da mulher cananeia, Mateus 15, 26 a 28, que aquela mulher cananeia trouxe uma filha terrivelmente endemoniada, e ela procurando Jesus pela cura, pela libertação. Jesus, ele chega para ela e fala: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Aquela mulher falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe que fica intrínseco aqui? Que a cura, a libertação é o pão dos filhos. Não era ainda tempo dos gentios, mas já chegou o tempo de toda a terra. Já chegou o tempo da igreja, chegou o tempo de toda a terra. E a cura é o pão dos filhos. Pão dos filhos fala de mesa, pão dos filhos fala de provisão, pão dos filhos fala de herança. Então, queridos, se a cura é o pão dos filhos, quem é filho está na mesa. Quem está na mesa come do pão. Quem está na mesa tem a provisão, tem acesso. Meu Deus, a cura é um pão dos filhos, é uma herança. Mateus 15, 30, abra lá a 7ª menção do livro de Mateus. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram aos pés de Jesus. E ele os curou. Ele os curou, curou todos. Curou todos. Tem um texto que eu amo muito, Isaías 53, 11, que fala assim: Jesus, ali o profeta falando a respeito dele, verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Ele sofreu ali naquela cruz para muitas coisas. Ele sofreu, e uma das áreas que ele levou toda a dor e o sofrimento foi para curar os enfermos. E fala que ele vai ver o resultado do que ele plantou, ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho, e vai ficar de que maneira? Satisfeito. Sabe, a satisfação é quando você alcança aquilo que você esperava, quando você alcança aquilo que é fruto do seu trabalho, aquilo que você aguarda tanto e você alcança, você respira com prazer. Eu quero falar que Jesus está sentindo uma alegria imensa, porque a cura faz ele ficar satisfeito. Ele vê o fruto do seu penoso trabalho e fica satisfeito. Por isso que nós temos que ser intensos e intencionais em ministrar aos enfermos. Intensos e intencionais, porque você vai trazer alegria ao coração de Jesus. Você vai trazer satisfação. Vai falar para Jesus: valeu a pena, Senhor. Olha o que está acontecendo aqui, valeu a pena. Mateus 19, 1 e 2, queridos. E acontecendo que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galileia, foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. A 8ª menção, curou as muitas multidões, curou a todas. Amados, eu entendo que a cura é uma demonstração da vontade de Deus. Assim como o pecado é para a alma, também a enfermidade é para o corpo. Assim como nós temos que lutar contra o pecado e resistir ao pecado e abandonar o pecado, e temos autoridade para lutarmos contra o pecado, nós temos que ter essa mesma autoridade para sermos intencionais contra as doenças e enfermidades. Isso tem que entrar dentro de nós, porque é justo. Se Jesus levou o pecado, é justo nós trabalharmos por uma igreja santa, por uma vida santa, por um povo santo. Se Jesus levou as enfermidades e doenças, é justo trabalharmos por cura, por pessoas restauradas, saudáveis. Amém? De todas as formas, porque é justo. Então são atos de justiça de Deus. Curar os enfermos são atos de justiça de Deus. Isso tem que entrar dentro de nós, amado, no nome de Jesus. Faz parte do ministério do Senhor Jesus. Lucas 13, 32, Jesus ele descreveu os 3 anos do seu ministério, dizendo, quando perguntaram, Herodes quer te matar, quer te encontrar, ele falou: diz para aquela raposa,
Hoje e amanhã eu expulso demônios e efetuo curas. E no terceiro dia terminarei. Ele descreveu os 3 anos do ministério dele, sabe de que maneira? Eu curei, eu libertei, eu restaurei, eu coloquei, eu dei dignidade, eu trouxe pão, eu trouxe significado. E ele falou, eu curei nesses 3 anos. Ele falou que o ministério dele ativo foi curar e libertar. E amados, quando nós vemos que Jesus não só curou, mas ele ensinou, ele discipulou, ele ordenou. A gente não precisa abrir os textos não, mas Mateus 10, ele chamou 12 homens, deu autoridade para expulsar os demônios e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Pegou 12 e enviou 12. Daí Lucas 10, ele pegou 70, enviou 70 para que precedesse nas cidades que ele havia de vir. Ele disse, curai os enfermos que nelas houver. Jesus, ele enviou 70 no discipulado dele. Depois, não só a missão do 12, a missão dos 70, mas ele fala que na grande comissão, ide fazer discípulos, ensinando eles a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. E nesses ensinos, o que Jesus ensinou? Um dos ensinos, cure os enfermos, expulse os demônios. Nós vemos que a igreja ela tem que ser uma igreja de sinais. Faz parte do discipulado de Jesus. Curar os enfermos. Para quem? Para quem? Marcos 16:15. Quem crê no Evangelho será salvo. Versículo 17. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Versículo 18. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Para quem? Para quem crê. Foi para os 12. Foi para os 70. E é para todos que aceitaram Jesus, todos que se converteram, todos que foram alcançados pelo Evangelho, pelas boas novas. Então cura divina não é algo além do Evangelho, faz parte do Evangelho. Curar os enfermos faz parte das boas novas. A cura faz parte da herança, e a herança tem que ser divulgada como uma boa notícia, faz parte do Evangelho. Amém, queridos? E nós vemos que tudo isso vem para a gente entrar nesse lugar de entender que a cura é um mandamento. Curar os enfermos é um mandamento. Ele falou diversas vezes, curai os enfermos, curai os enfermos. Se é um mandamento, curar os enfermos é uma obediência. Nós temos que obedecer o Evangelho, amém, gente? Curar os enfermos é uma obediência. Eu quero que isso entre no teu coração, amadentou dentro de mim. Eu falei, Senhor, eu quero mais do que a unção, eu quero que a minha mente seja expandida, para que eu possa, ó Deus, fluir com segurança nesse lugar. Mas a pergunta que você pode fazer, amado, por que isso não acontece hoje? Nós fizemos a teologia se tornar algo que se adequasse à nossa experiência. Presta atenção. As igrejas que não experimentavam cura, elas pegaram a teologia, o padrão de Deus, que é claro, e trouxeram a sua experiência. E se tornaram sensacionistas. Cessou as curas, os milagres, com o último apóstolo morto. Aí também a gente tem as igrejas que são pentecostais e que crê. Tem algumas poucas curas. Eu era uma igreja assim, que tinha algumas poucas curas. Aí qual que era a teologia que nós temos para essa igreja? Que Deus cura, mas Ele cura quando quer, do jeito que quer, e Ele que faz. E a gente lava as mãos, é responsabilidade de Deus. Daí acontece uma cura, a cada 6 meses alguém é curado de alguma coisa. Porque é tudo Deus. Então, você pega aquilo que é a teologia, o padrão, e reduz a experiência. As igrejas fazem isso. A igreja que acredita em um pouco mais de cura, ela crê assim, ó, Deus cura quem Ele quer, e Ele usa aqueles que têm o ministério de cura. Aqueles que têm o dom de curar. Eu fui para uma igreja, e essa igreja, igreja grande, e quando eu cheguei nessa igreja, tinha lá uma equipe pastoral, porque era uma igreja bem grande. Eu fui fazer parte desse corpo pastoral. E falaram assim, ó, a gente ficou muito feliz você ter vindo aqui, porque aqui você é a segunda pessoa que tem o dom de expulsar demônio. Eu falei, dom de expulsar demônio? Falei, onde está isso na Bíblia? Ah não, porque os outros não expulsam o demônio. Ninguém aqui expulsa o demônio. Ainda bem que você veio, porque quando tem um endemoniado a gente fica apurado aqui, porque não tem gente que tem dom de expulsar demônio. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia.
Falei, eu não tenho dom de expulsar demônio. Eu expulso demônio porque eu sou filho de Deus. Eu creio no Evangelho, por isso que eu expulso demônio. Mas expulsar demônio é para todo mundo. Daí também, quando Deus começou a me usar, e eu recebi a unção para cura, e começou a me usar para cura, Jesus amado, falava assim na igreja, 2.000 membros, falava assim, procura o pastor Kleber, que ele tem dom de cura. Falei, meu Deus do céu, então a igreja restringe a cura para quem tem dom de cura. E a cura é para todos que creem no Evangelho. A cura é para todos que aceitaram Jesus. A cura é uma herança para filhos que nasceram de novo. A cura é um direito para mim, para você. Então, queridos, nós não podemos fazer a nossa experiência, não pegar a teologia e levar a nossa experiência. Nós temos que pegar a nossa experiência e levarmos ao padrão, a teologia de Deus. Esse é o objetivo, inverter um negócio. E eu quero esticar a tua fé. A minha fé tem esticado. Eu vou falar algumas coisas aqui hoje, que muitas vezes os milagres ainda não acontecem, nem todos são curados, mas eu quero trazer uma resposta que Deus me deu. Eu estava orando um dia e perguntando ao Senhor, por que se o Senhor cura a todos, por que não cura hoje a todos? Por que muitas vezes a gente ora, tem muitos que são curados e muitos que não são? Uma vez falaram para mim assim, não prega que as pessoas vão ser curadas, porque muitos, aqueles que não são curados vão ficar chateados. Eu fiquei assim pensando, eu falei assim para esse pastor, falei, então tá bom, então eu vou tirar a cura de 30, de 50 pessoas que são curadas no culto, para não frustrar 30 e 50 que não serão curados? Então é melhor não curar ninguém, para não frustrar ninguém? Eu falei, não querido, eu tenho que pregar que Ele cura. Eu não posso negar aquilo que eu recebi de Deus, eu tenho que pregar que Ele cura. Mas por que todos não são curados? E eu fiquei orando, e o Espírito do Senhor, numa madrugada, me visitou, e Ele me deu uma revelação. Jesus falou comigo, filho, olhe para a revelação da terra de Canaã. A terra de Canaã é um modelo, o porquê que a cura não acontece. Porque a cura para todos é um padrão, mas é a plenitude da herança. E o Senhor falou assim, olha para Canaã e você vai entender o que acontece com o ministério de cura. Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo, Josué 1, 2 a 5. Josué 1, 2 a 5. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, até o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Jesus, ele fala em 3 tempos. Ele fala, entra na terra que eu dou. Então, a herança geográfica da terra de Canaã, da terra de Israel, foi algo que o Senhor falou, é a minha vontade dar. Eu dou, presente, o tempo presente, eu dou. Mas ele falou, aonde você pisar a planta do vosso pé, eu já te dei, eu já tenho dado. Ele fala, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Já dei, está no passado. Por que está no passado? É um direito legal. Eu já dei. Eu dou porque é a minha vontade. Eu já dei porque é um direito legal. A cura é a vontade de Deus curar. O direito legal é que Ele já nos curou. Amém? Mas Ele fala, mas vocês vão conquistar isso com luta. Vão batalhar. É uma conquista progressiva. E o inimigo não vai resistir. Vocês vão derrubando e vão conquistando. E eu serei contigo. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Então, aqui é no futuro. O futuro é uma tomada de posse. É uma conquista. Entrar na herança que já foi dada. Então, a vontade de Deus, a terra é deles. O direito legal, a terra foi dada antes deles entrar naquele lugar. Foi dada já a Abraão. E a conquista, ela vai ser dada progressivamente, debaixo de batalhas e conquistas. E o Senhor falou, filho, é dessa maneira que eu quero que você entenda. E eu comecei a meditar nisso. E eu comecei a olhar.
em Gênesis capítulo 15, não precisa abrir, 18, em Êxodo 23, 29, puder abrir Êxodo 23, 29, vai falar que a dimensão da extensão geográfica, presta atenção, é desde lá do Nilo até o rio Eufrates, desde o Líbano lá em cima até o grande mar, que é o mar Mediterrâneo, a terra dos heveus, a terra dos cananeus. O que eu quero dizer? A extensão geográfica que Deus deu é muito, mas muito maior do que Israel entrou e conquistou. E muito maior do que Israel está hoje. Lá o Sinai, Monte Sinai, tudo é a terra. Desde, você for ler os limites que foi dado, é desde lá do Nilo, desde lá do Egito, pegando parte do Líbano, pegando parte do Iraque, pegando toda a Cisjordânia. É muito maior do que o território de Israel, aquilo que Deus deu. Mas eles só experimentaram parcial isso até hoje. Assim como a cura é para todos, Deus deu. E a igreja só experimentou parcial até hoje. E Deus deu ou não deu? Deus deu. Mas eles experimentaram só parcial. Por quê? E eu comecei a meditar para entender sobre cura divina. E o Senhor falou para mim, abre lá Êxodo 23, versículo 29. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os lançarei de diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Deus falou assim, eu não posso te dar a terra de uma vez, eu tenho que dar a terra pouco a pouco. Porque você tem que crescer para eu dar aquilo que é teu. Você tem que amadurecer para eu dar aquilo que é teu. Você tem que crescer como família, como tribo, como nação. Você tem que crescer, sabe, naquilo que é o entendimento de ser uma nação, para eu dar a terra que é tua. Eu vou te multiplicar e pouco a pouco eu vou dar a terra para você. Então Deus, ele traz que a conquista daquilo que já foi dado seria um processo de crescimento. E um processo também deles andarem em aliança. Era tempo dos juízes. E o tempo dos juízes era o tempo onde Deus guiava o povo teocraticamente. O Espírito do Senhor vinha, tomava um juiz e guiava a nação. Então a nação, ela precisava de duas coisas para tomar posse da terra. Um alinhamento com a mente, com o coração e com a vontade de Deus, através dos juízes, do governo de Deus. E um alinhamento de um crescimento individual e coletivo, para eles tomarem posse daquilo que era deles. E o Senhor falou, filho, é a mesma coisa hoje que eu falo sobre a cura. A cura precisa, para essa herança ser experimentada, numa dimensão maior, precisa que o meu povo, que a minha igreja cresça nesse lugar de fé, nessa unção, nessa autoridade, nesse conhecimento, que a minha igreja cresça. Que ela cresça também nesse local de intimidade, para se alinhar com o meu coração, com a minha mente. E aí eu vou liberar aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer. Na história dos avivamentos, alguns avivalistas experimentaram alguns dias de campanha em tendas, todos sendo curados, alguns dias, alguns finais de semana, algumas semanas. A glória de Deus entrou e todos foram curados nessas tendas. Tem vários registros de momentos onde todos foram curados, mostrando que a plenitude da herança é algo que nós temos que buscar. O que eu quero dizer para você, amado? Se você acredita que Deus cura só alguns, que fé você vai ter para orar com os enfermos? Presta atenção. Você nem sabe qual que vai ser curado. Se você acredita que a cura é seletiva, que a vontade de Deus ainda vai ser revelada, você já entra num local de incerteza. Mas se você quer que a cura é para todos, você já enxerga a cura, já enxerga a herança. Eu, quando eu vou orar com os enfermos, eu fico muito frustrado quando não é curado, porque eu já vejo a cura antes de ministrar. Falo, Senhor, essa cura já foi dada para essa irmã, essa cura já foi dada para esse irmão, a visão já foi dada para essa mulher, esse câncer já desapareceu da vida dessa pessoa. Deus, esses olhos serão abertos, porque é direito legal. Deus, essa dor no estômago tem que sair, porque as dores foram levadas. E você pode até enxergar a herança, porque você é um ministro da cura. Você não vai com as mãos vazias, você vai carregando herança. Você não vai na incerteza, você vai na confiança.
Você não vai para ver o que Deus vai fazer, você vai carregando a substância daquilo que você crê. Você não está na expectativa se Deus vai estar de bom humor naquele dia, não. Você já tem a vontade dele revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele curou a todos, pelos méritos da cruz, pela obra perfeita da expiação. Ele levou todas as enfermidades e todas as doenças. Chegou a hora de nós crescermos, queridos. Crescemos na unção, crescemos no conhecimento, crescemos individualmente, crescemos coletivamente. Quero que você abra a palavra do Senhor, para nós estamos encerrando. Josué capítulo 18, versículo 1. Josué 18, versículo 3, perdão. Já lê só o versículo 3. Josué está aqui em Siló, fazendo uma reunião e exortando o povo de Israel. Ele diz assim: disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de Israel deu aos vossos pais? Até quando sereis remissos? Presta atenção, remissos. A palavra hebraica é rafará. E rafará é negligente, relaxado, descuidado, acomodado em entrar naquilo que Deus tinha dado. Aqueles limites que era desde lá do rio Nilo até o rio Eufrates, os limites que era desde o Líbano até o mar Mediterrâneo, o grande mar. Falou assim: vocês estão sendo acomodados. Vocês não entraram na terra porque vocês se acomodaram. Uma teologia que traz a palavra de Deus, a sua experiência. O que ela está fazendo? Acomodando. Um altar que transfere, ali aquilo que é o padrão para trazer dentro daquilo que ele vive. Amado, que nem eu falei, eu não ressuscitei morto, mas eu creio, eu prego sobre isso. Eu tenho estudado a Heidi Baker, como que ela ministra os mortos, e eu tenho falado de Jesus, eu quero isso. Eu vi nos livros dela, uns testemunhos, que eles entram, onde tem ali um morto, e eles ficam ali, às vezes numa equipe, vou passar para vocês, eles ficam orando, e de repente eles vão tocando na pessoa morta, e quando alguma parte do morto esquenta, eles já sabem que aquele morto vai levantar. Se ele está orando e ali a mão, o pé que eles estão tocando começou a esquentar, já é o sinal que aquele lá vai levantar. Aí eles já pegam, já faz ali toda a estrutura para mandar o morto levantar. Falei: Deus, já aprendi, agora eu vou fazer também. Já sei curar os mortos, já sei ressuscitar os mortos. Amado, eu creio, nunca vi, mas a minha experiência tem que chegar na palavra de Deus. A minha experiência tem que chegar onde Deus falou que é a vontade dEle. Eu não posso amoldar Deus à minha realidade. Eu tenho que espichar minha fé, espichar minha unção, espichar o meu conhecimento bíblico para chegar no padrão de Deus. Que a enfermidade tem que ser banida, porque todos têm direito à cura. Amados, eu entendo, não vou desmerecer. Não vou desmerecer que para morrer tem que ficar doente. Os homens têm um mandamento também, que aos homens é ordenado morrerem. Então tem que ficar doente. Tem enfermidade que é para a morte, não vou desmerecer. Não vou desmerecer que tem momentos que Deus vai, segurar algo para propósitos que a gente não sabe. Os caminhos são insondáveis. Não vou desmerecer que essa carne aqui, ela é corruptível, ela é frágil. Não vou desmerecer que vai ter muitas vezes que você não vai entender nada. Não vou, falar que isso não vai acontecer, que todos vão ser curados. Mas eu quero que você entenda que isso é uma herança, é uma promessa, é um direito. Mesmo que a gente ainda viva aquém, nós estamos prosseguindo para a plenitude da herança. Nós estamos prosseguindo para a plenitude da herança. Eu creio, e o Senhor trazendo no meu coração, eu vi essa adoração aqui, eu vi esse povo. E Deus falava: esse povo aqui vai experimentar dias onde todos serão curados. Um povo apaixonado ali, que está buscando o coração de Deus. Um povo que está buscando ser treinado, capacitado, ampliar a mente. Eles vão experimentar coisas maiores. Porque, como eu falei ontem, queridos, a palavra fala que Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu falei que Deus, Ele faz coisas poderosas, infinitas, que excede
a nossa compreensão, mas conforme o poder que a gente carrega. Por isso que a gente tem que crescer na fé, crescer na unção, crescer nesse poder que se movimenta dentro de nós. Eu tenho visto, eu já vi alguns paralíticos andando, já vi alguns cegos, algumas luzes de cegos, surdos, já vi. Mas eu falei, Deus, mas ainda eu tenho um irmão cadeirante que é tetraplégico, minha esposa ainda tem problema nas vistas. Eu falei, Deus, aumenta a minha unção. Eu não estou fazendo como a igreja faz, não. Se Deus não fez é porque Ele não quer fazer, não. Nós temos que aumentar o nível da unção, porque Ele é poderoso para fazer segundo aquilo que você carrega dEle. Segundo aquilo que você carrega dEle, Ele vai fazer. Queridos, vamos se colocar em pé em nome de Jesus. Não vou ter tempo de ministrar o resto, mas assim, a igreja primitiva experimentou 3 vezes plenitude da unção. Em Atos capítulo 5, 14 e 15, para estar registrado. Lá em Jerusalém, no movimento do céu de avivamento, todos foram curados. Após a ressurreição, todos foram curados. Lá em Éfeso, capítulo 19, versículo 11 e 12, todos foram curados no avivamento de Éfeso. Na ilha de Malta, trouxeram ali não só Públio, o pai de Públio veio, mas todos os enfermos daquela ilha, todos foram curados. Algumas menções que a igreja viveu, a plenitude da herança. Eu não sei você, eu quero ver isso. Eu quero estar num ambiente onde todos vão ser curados um dia. A presença vai vir, a glória vai vir, e não vai ficar doente naquele lugar. Eu quero ver momentos onde todos vão ser curados. Eu sei, queridos, que isso ainda tem que esticar muito a nossa fé. Nós somos muito aquém disso. Mas eu estou olhando para um povo que persegue o que Deus tem. Persegue o que Deus pode. Persegue o que Deus faz. Persegue o que está no coração de Deus. E eu quero que os perseguidores do coração de Deus fechem os olhos agora. Eu quero orar por você, queridos. Eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que aquilo que Deus colocou dentro de mim, que foi uma segurança. Eu tenho uma segurança que a cura é para todos, mesmo quando ainda não vejo, mesmo quando ainda é só uma porcentagem, mas eu creio que a cura é para todos. Eu quero que essa segurança, que essa unção venha sobre a tua vida hoje no nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai liberar sobre a tua vida uma graça e uma autoridade para você olhar para os enfermos e falar, não importa. Não importa se ele é crente, não importa se ele é macumbeiro, não importa se ele é espírita. Jesus curava a todos. E eu vou ministrar para que eles se convertam. Eles vão ver os sinais e vão parar para ouvir o Evangelho. Eles vão ver os milagres de Jesus. E os corações mais duros vão se render, porque eles vão ver os sinais e não vão poder negar que o nosso Redentor vive. Que o nosso Redentor vive. Feche os teus olhos, levanta tuas mãos agora. Espírito Santo, nesse momento, Senhor amado, eu peço que essa verdade, Senhor amado, desça agora em cada coração. Deus, eu te louvo, Senhor, porque eu vejo, Deus, esses feixes de luzes, Deus, que foi falado, Deus amado, que foi revelado, Deus amado, por meu intercessor aqui, por Caio, antes mesmo dele saber da mensagem, a arte profética, esse feixe de luz. Ó Deus, eu sei que a mão do Senhor está liberando, Deus, uma unção, Pai, de capacitação individual e coletiva para essa igreja. Que haja agora uma unção sendo liberada, uma unção sendo liberada. Deus, aquilo que eu vivo eu quero declarar. Deus, que a porção dobrada do que eu vivo venha sobre essa igreja individualmente, em nome de Jesus. Curas, milagres e maravilhas, Deus, aconteça e sejam multiplicadas nesse lugar. Teu povo vai esticar a fé, vai aumentar a unção e vai viver o sobrenatural. Vai alinhar com o coração de Deus, vai crescer, Deus, no teu conhecimento e vai experimentar cada dia coisas maiores. Deus, todo Gaspar vai conhecer o Senhor Jesus, como toda a Ásia conheceu Jesus, por causa de Paulo, num lugar lá em Éfeso. Ó Deus amado, eu oro agora, Deus amado, que aqui seja como aquela escola que Paulo ministrava, onde toda a Ásia ouviu e foi tocada pelo Evangelho. Toda essa cidade, esse estado vai ouvir o que Deus vai fazer neste lugar e vai ser tocado pelo Evangelho, tocado pelo Evangelho, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia.
Queridos, eu quero rapidamente só entregar as palavras de conhecimento que foi trazida para nós. Deus trazia que quer curar uma pessoa do fundo do olho esquerdo. E falar nisso, teve uma pessoa que Deus falou que ia curar do rim, de pedras no rim. Quem é essa pessoa? Foi curada de pedra no rim. A irmã me contou o testemunho que está aqui. Vem aqui, querida, vem aqui, faz favor. Deus mostrava que alguém ia ser curado de pedras no rim. Deus vai curar alguém do fundo do olho esquerdo, uma dor de cabeça do lado direito, uma dor no joelho esquerdo vai ser curada, uma dor em cima do pé esquerdo, uma dor na lombada do lado direito, esporão vai ser curado, câncer nos ossos da cabeça, câncer vai sumir em nome de Jesus, uma dor no lado direito do pescoço que vai para o trapézio, uma dor no ouvido direito vai ser curado, uma dor na lateral interna do joelho direito, uma dor no pulso direito, uma dor na lateral externa da coxa esquerda, uma dor na lateral da mão esquerda, próximo dedinho, uma dor no cóccix, sinusite e enxaqueca. Deus vai curar. Irmã, vem cá, querido, em nome de Jesus. Você tinha pedra no... Eu estava com uma pedra no meu rim direito. Aí ontem, quando teve o momento da oração, eu senti um queimado bem forte, né? E quando eu cheguei em casa, em todos os momentos que eu vou urinar, ela está se desmanchando, ela está vindo. E eu já não sinto mais o desconforto que eu tinha. Deus é poderoso. Levanta sua mão aí, Pai, em nome de Jesus. Os enfermos ainda, Senhor, eu quero declarar a tua palavra. Enfermidade saia. Enfermidade que é ilegal saia. A obra legal é a cura. A obra legal é a cura. A obra da cruz é justo a cura. A cura é direito, a cura é herança. Por isso que a unção de cura entre agora. Pai, toda enfermidade eu ordeno que saia. Toda dor eu ordeno que saia. Sinusite saia. Dor no joelho saia. Dor no olho saia. Câncer na cabeça saia. Saia agora no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado. Tem anjos tocando agora, Senhor. Anjos tocando agora. Tem mãos sendo tocadas. Porque todos nesse lugar estão sendo ungidos agora, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Salva de palmas, Jesus, queridos. Aleluia. Nós cremos nessa palavra, Senhor. Será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas. Cante isso sabendo que você é instrumento para que isso aconteça. Vai ser cheia, vai ser através de você. O conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, deixa a terra ao sol. Nós cremos nisso, Senhor. Tua igreja. Nós cremos, Deus, que o Senhor colocou em nós tesouros preciosos. E nós estamos aqui, neste tempo de encontros contigo, estamos aqui para sermos ativados nesses tesouros que o Senhor inseriu em cada um de nós. E que esses tesouros sejam lapidados por Ti. E possamos então ver essa palavra se cumprindo. E através de nós, o reino dos céus fluindo de forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos juntando a terra com os anjos. Ligando na terra e no céu. Entrando na
na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Estamos juntando com os anjos. Eu quero que você por um momento feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu quero que você traga à memória alguma experiência que você teve até agora. Ou você recebendo uma palavra de Deus, ou a cura que você recebeu, ou você foi usado por Deus para levar uma semente do céu ao coração de alguém. Em nome de Jesus, traga a sua memória agora, porque são manifestações do céu. São manifestações do céu aqui na terra. Manifestações que trazem vida. Manifestações que geram a alegria no espírito. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essas manifestações de Deus produzem alegria e esperança. Deixe teu coração se encher dessas manifestações do céu. Porque essas manifestações do céu não são apenas para uma conferência. Essa conferência é um ambiente de ativar você para continuar vivendo o sobrenatural, para expandir a ação do céu, não somente na sua vida de uma forma passiva, isso é bom também, mas também para o céu, a manifestação do céu ser ativada através da sua vida mais e mais. Mais e mais, o poder do Espírito Santo fluindo em você, através de você, com mais liberalidade, em nome de Jesus. E é sobre isso que o Senhor quer ampliar, expandir em você. E com o coração grato, vamos terminar essa parte dizendo aleluia. Gratos por aquilo que o Senhor fez até agora, mas se prepare porque Ele ainda vai fazer, em nome de Jesus. Vamos lá, declare, olha lá. Levante as suas mãos. Ei! Seja exaltado, Senhor. Vai preparando seu coração. Quantos aqui, alguma vez na vida, talvez até hoje, receberam uma palavra profética de Deus? Quantos? Uma vez na vida. Acende a luz para mim, por favor, pode acender tudo. Quantos receberam uma palavra profética de Deus? Uma vez na vida? Acho que todo mundo aqui, se tem alguém aqui que não recebeu uma palavra profética, no final, pelo amor de Deus, todo mundo vai sair daqui com a palavra profética. No final, ok? Não sei se vai ser no final dessa sessão ou da outra. Você vai sair daqui com a palavra profética. Todos, sem exceção, em nome de Jesus. Amém? Então, olha para uma pessoa do seu lado aí. A gente ama fazer isso, né?
Libera uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, de consolo para a pessoa do seu lado. Vai lá, libera uma palavra aí, deixa Deus te usar, vai lá. Libera a palavra de vida, libera a palavra de Deus, libera a palavra de amor. Maravilhoso. À medida que você for liberando a palavra, pode sentar, fica à vontade. Se prepara, porque agora a gente vai entrar no seguinte entendimento. Todo mundo recebeu a palavra profética, né? Ou quase todo mundo? Fala para a pessoa do outro lado assim, ó, você quer saber como é que faz para a palavra profética se cumprir? Você quer saber como é que faz para a palavra profética se cumprir? Quem quer saber? Vamos aprender com a palavra? Eu quero conversar com vocês aqui exatamente sobre isso. Para a palavra profética se cumprir. Eu creio que todos aqui conhecem a história de Davi, a história vitoriosa de Davi. A história vitoriosa de Davi, ascendente de Jesus, começou com uma palavra profética. Todo mundo sabe que ele era um menino. Ele foi levado diante de seus irmãos. Estava lá pastoreando as ovelhas do pai dele. E ele então é chamado no meio de seus irmãos. E o profeta libera uma palavra profética. Dizendo o quê? Me ajuda, gente. Participa. O que o profeta falou para Davi? Você vai ser? Agora pensa. Um menino no meio dos irmãos. Os irmãos tudo marombados. E ele recebe aquela palavra no meio dos irmãos. Falar marombado em inglês vai ser difícil, né? Como é que é? How do you say marombado in English, pastor? Marombado, não tem tradução. Marombado. Strong. Como é que é? Big strong? Big strong, big strong. Temos aí, graças a Deus, pastor Andy salvou a nossa pregação agora. Ainda mais está gravando. Davi então recebeu essa palavra profética. E eu creio que você conhece boa parte da história. Eu quero aqui me aprofundar, porque para a palavra profética se cumprir, existem alguns fatores determinantes. E nós recebemos muitas palavras proféticas. Esse final de semana está sendo um final de semana de palavras proféticas, de revelações, de direcionamentos de Deus. E eu quero trazer para você algo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com esse público aqui. E o contexto aqui é o seguinte: é aquele contexto em que Davi, ele já tinha crescido um pouquinho, ele tocava bem, ele foi chamado para o palácio, ele depois voltou para o campo, pastorear as ovelhas do pai, então ele ia e voltava, não sei se você sabe disso. Ele servia no palácio, ele então voltava para o campo. Então chega um momento em que você sabe que está lá, os filisteus estão afrontando o exército de Israel, e Davi é enviado pelo seu pai, ele ainda jovem, possivelmente adolescente. Ele então vai até ao local de guerra, ele enfrenta Golias, todo mundo sabe, qualquer criança sabe disso, né? Sabe bem que Davi matou Golias. Olha, viu? Quantos aninhos você tem? 5 aninhos. Olha lá, está respondendo, né? E ele sabe também que Davi matou Golias. Agora, ele então é integrado
ao exército, ele começa a ficar famoso, e ele então começa a passar por uma injustiça, porque Saul começa a ficar com inveja dele. Então Saul intenta matá-lo. Olha o contexto aqui. Ele acabou de ser injustiçado. Davi acabou de ser ameaçado de morte pelo rei Saul. Vai pegando um contexto. Ele se despediu do seu melhor amigo. Qual é o nome do melhor amigo de Davi? Como é que é? Um amigão, parceiro dele. E ele se despede. Então, ele está com o coração profundamente aflito, saindo fugido, até mesmo da presença dos soldados que ele liderava com muito sucesso. Eu quero que você entre na história. Você olha para um lado, tem os teus amigos, tem as pessoas que você lidera, e você sempre foi bem sucedido, você não fez mal para ninguém, você está ali se doando, você entregou sua própria vida, e aí então, você sabe que tem uma palavra profética. Você guardou a palavra no seu coração, essa palavra está lá queimando, está guardada. E aí então, Davi é injustiçado, o rei quer matá-lo, porque está com inveja. E ele sai fugido da presença. Então, esse é o contexto. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 1, diz assim: Então Davi fugiu de Naiote em Ramá. 1 Samuel 21, 20, versículo 1. Em Ramá, e veio até Jonatas e lhe disse: O que fiz eu? Entra no coração de Davi agora. O que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar a minha vida?